Eu quero saudar os irmãos e ouvinte que estiver me ouvindo. Aqui é o evangelista Paulo, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero estar aqui nesta madrugada, fui despertado para orar e veio ao meu coração uma meditação em 2 textos da palavra que está escrito no Evangelho, onde diz o próprio Jesus nas cartas do Evangelho do Novo Testamento. Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E mais um cabeçalho que está ali no Novo Testamento, de um texto da Palavra de Deus, quando Jesus ensinava aos seus discípulos e dizia que um amigo levaria o outro ao tribunal. Jesus ali dizia que a todos os dias muitos deles seriam entregues à morte. São 2 textos que eu queria fazer uma meditação para que nós possamos chegar ao entendimento sobre as coisas desse mundo. Porque eu creio que muitas pessoas têm o coração às vezes ferido, machucado por um sistema que nós, meditando na Bíblia, nós encontramos para nós um alívio, um consolo em ter uma visão diferente daquilo que acontece e às vezes acontece conosco. Hoje, dia 4 de outubro, aqui aproximadamente 2h45 da manhã, eu faço essa meditação. Quem sabe você possa ter passado por algum problema, por alguma aflição, por alguma desilusão, por alguma tristeza, por alguma chateação. Mas eu quero dizer a você que às vezes o que você passa, o que eu passo, não é o final da conclusão daquilo que o sistema do mundo traz na vida do homem. Quando Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, se refere a ampla. Eu falaria aqui 5 horas e não conseguiria falar. Falaria todos os dias e não conseguiria às vezes explicar tudo que está incluído dentro dessa palavra. Mas nós catamos as coisas mais simples. Muitas pessoas, muitos pais, muitos filhos, muitas pessoas neste mundo às vezes trabalham, levanta de manhã, trabalha de sol a sol, outros trabalham de madrugada a madrugada, muitos se dedicam mais às vezes ao trabalho do que às vezes à própria família. E às vezes lá na frente fica decepcionado, vê que o dinheiro que ganhou às vezes não está sendo tão satisfatório para ele passar por algumas humilhação que ele passa e se entristece. Às vezes você tem uma boa formação profissional, às vezes você tem um bom conhecimento daquilo que faz, às vezes você faz o de melhor e de repente um sistema ataca o coração de um patrão seu, e às vezes aquele patrão seu até gosta de você, mas é oprimido pelo sistema que existe, que é um sistema que não está dentro desse texto que a Bíblia diz: não ameis o mundo. Quando Jesus diz isso, ele colocou que o amor ao próximo, o amor ao irmão, o amor ao funcionário, o amor ao patrão, o amor aos amigos tem que estar acima do amor do sistema desse mundo. E o que acontece? Quando ele diz assim que um irmão, um amigo, um levaria o outro ao tribunal, levaria à morte, que os discípulos seriam também conduzidos
de uma forma levado à morte todos os dias por causa do sistema. Ele se referia ali à pregação da palavra, mas foi tão ampla essa palavra de Jesus que tem chegado em outras situações, em que na qual você vê que às vezes o marido, às vezes tem a sua esposa, tem os seus filhos, e às vezes o sistema da ganância do mundo, o sistema oculto da ganância, da propina, do erro, daquilo que dizem assim, faça dessa maneira, senão você perde o seu privilégio, faça dessa maneira, senão eu coloco o outro, e ali roda o dinheiro, roda a estabilidade da pessoa ter que ficar ali, e às vezes ele olha para o seu funcionário, às vezes o funcionário olha para o patrão, e às vezes o que acontece? A decisão tem que ser tomada de uma maneira contrária a essa palavra de Jesus que diz não ameis o mundo. E a pessoa acaba amando o mundo para tomar uma decisão. E ali às vezes embaixo dessa decisão está uma esposa com os filhos que vai passar apertado, ou vice-versa. Depois disto, outras pessoas que dependem dessa pessoa que vai às vezes perder o emprego, perder o serviço, perder o lugar, perder uma consulta por alguém que ali teve na parte amável a esse mundo uma toma de lugar daquela pessoa. Às vezes o quarto daquela pessoa vai ser um quarto que ele vai ter mais possibilidade do que o outro, por causa do sistema podre que existe nesse mundo, e quem amar o mundo não quer perder os seus privilégios. Isso, amados irmãos, levando pelas nações, levando agora de uma maneira mais ampla, do que você vê o seu filho passar por uma decepção sem merecer, às vezes a esposa vê o marido passar por uma decepção sem merecer, ou vice-versa, sem essa conclusão que já não é boa, vai atingir parentes, vai atingir amigos, vai atingir pessoas que estão ligadas à benevolência, à prática de uma bondade que essa pessoa, quando executando as suas funções, ele trata de uma maneira mais melhor de chegar e praticar o amor, que é o amor que Jesus manda que seja praticado, por causa de uma pessoa que às vezes, mesmo gostando dele, mesmo amando ele, levou uma decisão por amar o sistema desse mundo. Aí eu pulo para o outro contexto. O outro contexto que diz que muitos serão entregues à morte todo dia, porque vai faltar o pão, vai faltar o remédio. Se não faltar na vida dele, pelo equilíbrio da vida dele, vai faltar na vida daqueles que dependem dele, que tem uma situação social, financeira um pouco mais degradável, mais ruim. Quando sai desse sistema daqueles que dependem dele, já vai entrar em outros bairros, em outros municípios, em vilarejos, em pessoas que lá embaixo dependem da bondade de uma pessoa que estava bem estabilizada em cima, e aquele recurso não vai chegar mais lá, porque a ponte vai ser cortada, a ponte vai ser quebrada. Essa ponte do amor ao próximo acima do amor do sistema desse mundo, ela vai ser quebrada, e você vai enxergar agora pessoas, mesmo dentro do nosso país, do Brasil, passando miséria, porque pessoas que teriam o acesso de melhorar a situação dessas pessoas, que são as pessoas de classe, que estão ali mantendo os seus recursos, às vezes está triste, está afligida porque perdeu o seu emprego, ou às vezes está ali carregada de impostos, de coisas que atrapalham ele de viver uma vida na prática daquilo que é o melhor. Eu não estou justificando que nós não fazemos alguma coisa, não estou justificando algo que possa fazer com que nós não venhamos a fazer, mas eu estou dando uma palavra em que nós devemos nos alegrar por acreditar e saber que a palavra de Deus é uma palavra viva. E ai daquele que andar contra a vontade de Deus, ai daquele que andar
contra a palavra que Deus pôs através de Jesus Cristo nesse mundo. Ai do homem! A Bíblia diz que o homem dará conta de si próprio a Deus. Se ele fazer uma obra para 10 pessoas, para 1, para 1000 ou para 100.000 pessoas, ou ele fazer para um mais pobre que tiver nesse mundo, ele vai prestar conta a Deus por um menino que não tem uma mãe, não tem uma família, por um menino que às vezes, uma criança que olha e desfigura sem ter um pão para comer e sem ter um parente do seu lado, porque às vezes já morreu em um campo, já morreu em um vilarejo, já morreu esquecida dentro de um quarto. Aquele menino tão pequeno que ali foi sugado pelo sistema desse mundo, que nós às vezes não conseguimos nem achar com os nossos olhos. Ele terá um Deus em favor dele no dia do juízo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Temos a nossa necessidade. Mas nós sabemos que o salmista Davi, quando ele fingia ser amalucado diante do rei, porque ele temeu que se o rei soubesse que ele fosse um rei, se o rei ali, Abimeleque, soubesse que Davi fosse um rei, poderia matá-lo, e ele, para que o outro rei não percebesse que ele era um chamado de Deus, uma pessoa escolhida de Deus, ele fingia ser maluco, dançava, babava, para mostrar para aquele homem que ele não seria um rei. Mas na verdade Deus ali fez a obra, poupou a Davi, e Davi encontrou ali as suas misericórdias, a misericórdia de Deus, e não foi ali sucumbido por nenhum rei, porque ele estava ali no clamor e no temor do Senhor. E ali Davi, através desse passamento, deste sofrimento, Davi disse que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Aleluia. Não que nós não tenhamos falta, não que nós às vezes não tenhamos falta, amados irmãos, não que nós às vezes não tenhamos, mas nós temos que ter sempre na nossa vida uma pessoa que nos inspira à luz da palavra, à luz do Evangelho, porque o que Davi fazia era lutar pela causa do órfão, pela causa da viúva. E quantos Davi nós precisamos na época de hoje? Quantos Davi nós precisamos na época de hoje? Quantos homens nós precisamos na época de hoje que seja uma luz, que seja, amados irmãos, um testemunho contra o sistema desse mundo? E o primeiro testemunho que eu creio que todos deveriam ou gostaria de ter é levantar a sua cabeça, é levantar o seu pensamento quando você for afligido pelo sistema desse mundo. Levanta a sua cabeça. Se você foi afligido porque alguém tirou aquilo que você sabe fazer de melhor e você fica tentando achar falhas em você, não procure isso por muito tempo. Quando você vê que foi lhe tirado pelo sistema da ganância, que estava acima do seu amigo, que estava acima do seu irmão, que estava acima do seu médico, do seu professor, do seu político que você elegeu, e foi lhe tirado mesmo tendo as pessoas acima de você que você achava que não iria fazer isso com você e fez, olhe para a palavra. Olhe para a palavra e levanta a sua cabeça, mas não conforme com esse mundo. Não se conforma com esse mundo. Não se conforma em achar que uma fonte pode trazer água doce e água salgada ao mesmo tempo. Não pode. Não pode. Não pode uma fonte carregar água doce e água salgada. Não pode. A Bíblia diz que não existe isso. Ou ela sai água doce ou ela sai água salgada. Mas não pode uma pessoa que ele mostrar para você a benevolência do Evangelho, a bondade do Evangelho, tem que sair dele água doce. Se aquilo que saiu está amargo e está contra a palavra de Deus, não abaixa a sua cabeça. Levanta a sua cabeça e saiba que as coisas
Sempre foi assim. Fizeram isso com o nosso Mestre, fizeram isso com Jesus, mataram ele por inveja, mataram ele pela perfeição das suas palavras, pela perfeição da sua pregação, por aquilo que ele pregava, ia às vezes contra o sistema da época, um sistema da época que já estava enfraquecido, podre, o evangelho caminhava contrário. Jesus ensinava que ele era o caminho, a verdade e a vida, e não tinha outro caminho. Não é o ouro que é o caminho do homem, não é a prata, não é as coisas desse mundo que eleva o ego de um homem, porque a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes. Então erga a sua cabeça e procure andar de acordo com a palavra de Deus. Se o sistema vem contra você, não abaixe a sua cabeça, continue caminhando. É porque Deus fez de você uma luz, é porque Deus fez de você um farol. Então caminhe, não abaixe a sua cabeça pelas aflições, pelas decepções, por aquilo que aparece na sua vida como barreira, porque não são elas que vai parar o seu caminho. Não são elas que vai parar o que Deus tiver de levantar na sua vida ou de fazer na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.